Tudo bem com vocês? Como vem passando esses dias? Espero que todos estejam ótimos. Bem, eu sou o professor Hamilton, de matemática. Estamos aqui juntos para mais uma aula de número 4. Nesta aula nós vamos falar sobre matrizes, que é o conteúdo agora do segundo bimestre. Matrizes, determinantes e sistemas lineares. Então nós vamos dar uma introdução agora com o conceito de matriz, o que vem a ser uma matriz, de onde ela vem, como ela é utilizada, como encontrar uma lei de formação de uma matriz, como identificar cada linha, cada coluna e cada elemento dessa mesma matriz. Ok? Não é nada complicado, prestem atenção que vocês vão tirar de letra. Vamos lá. Matrizes. As matrizes são, na verdade, tabelas contendo números reais, qualquer tipo de número utilizado em muitos ramos da ciência e da engenharia. Onde elas são muito utilizadas são nos computadores, que eles realizam muitas operações através de matrizes. Então vamos ver uma situação em que pode ser transformada em uma matriz. Vamos considerar a tabela abaixo, que apresenta o peso, a idade e a altura de 5 pessoas. Então nós temos aqui uma tabela. Nessa tabela consta o nome de 5 pessoas e algumas informações dessas pessoas, como peso, idade e altura. Então aqui nós temos que o José tem 42 anos, pesa 60 quilos e tem uma altura de 1,60 m e assim por diante. Então nós temos uma tabela. Essa tabela pode ser transformada em uma matriz de acordo com a necessidade. O conjunto ordenado dos números que formam a tabela é denominado matriz e cada número é chamado de elemento da matriz. Então aqui nós temos a tabela e cada número que aparece aqui é um elemento da matriz. Então aqui, a tabela foi transformada em uma matriz. Exatamente do jeito que está, ela foi transformada em uma matriz, que pode ser representada dessa forma ou dessa forma. As duas formas são representações de matrizes. Então, aqui. Neste exemplo, temos uma matriz de ordem 5 por 3. Lê-se 5 por 3. Isto é, uma matriz formada por 5 linhas e 3 colunas. Então, a gente diz que a ordem de uma matriz nada mais é que como que é o formato dela. Quantas linhas ela tem e quantas colunas ela tem. Representa-se uma matriz colocando seus elementos entre parênteses, aqui, ou entre colchetes, tanto faz, uma forma ou de outra. Desta forma abreviada, podemos escrever uma matriz como? Eu vou chamar uma matriz com uma letra maiúscula. Por exemplo, eu tenho uma matriz A, que é igual a e J, M por N. Ixi, que complicado. Não é complicado não, já vou explicar o que significa cada letra dessa, ok? Então, essa é a representação genérica de uma matriz. A é igual a e J, M por N. Vamos ver o que significa. Mas o que representam as letras M e N inicialmente? Ok, letra M e letra N, o que elas representam? Vamos pegar a mesma matriz do nosso exemplo. M por N representa as dimensões da matriz, que é a sua ordem, como foi dito anteriormente. Ou seja, quantas linhas, o M representa quantas linhas tem a matriz e o N quantas colunas tem a matriz. Linhas, colunas. Olá, essa matriz possui 5 linhas e 3 colunas. Então, a gente vai representar dessa forma. É uma matriz de ordem 5 por 3.
é o que entra aqui no lugar do M e do N, ok? Vamos ver o que significa essa outra parte agora. E o que representam as letras I e J? Letra I e letra J. Aqui a gente já está considerando cada um dos elementos da matriz. Então, em uma matriz A, eu vou chamar cada elemento de elemento A. E ele tem um endereço aqui na matriz, ele tem uma posição nessa matriz. E essa posição, esse endereço, a gente vai definir por meio das letras I e J. Então, o elemento A de endereço IJ. Vamos ver. Aqui, as letras I e J representam a localização dos elementos na matriz. A letra I indica a linha que o elemento está. A gente vê que essa matriz aqui tem 5 linhas. Então, o elemento aqui, o I, ele pode ir de 1 até 5, porque representa a linha que ele está. E o J representa a coluna. Ou seja, o J nessa situação, ele pode ir de 1 até 3. Por isso que a matriz é 5 por 3. 5 linhas e 3 colunas. Vamos compreender melhor na matriz de nosso exemplo. Olha lá, uma matriz A com cada elemento A e J de ordem 5 por 3. Cá está a matriz novamente. Então, qual será o elemento dessa matriz A42 ou A42? A42 é melhor falar A42 do que A42. Por quê? No lugar do I, nós temos o número 4, certo? Portanto, esse elemento está na quarta linha. Lembrando que o I é sempre a linha. Então, quarta linha é essa aqui. Então, vai ser um desses 3 elementos. Como que nós vamos definir exatamente qual é? Por meio do J. I é 4, quarta linha. Vamos ver quanto é o J. No lugar do J, nós temos o número 2. Portanto, esse elemento está na coluna 2. Quarta linha, segunda coluna. Que elemento é esse? O elemento A42 é o 18, que ele está na quarta linha, segunda coluna. Então, cada elemento aqui é o elemento A. Todos eles são elementos A. Mas qual a localização? Vai dar pela definição de quanto é o I, que é a linha, e quanto é o J, que é a coluna em que ele está. Agora, encontre os elementos da mesma matriz conforme localização abaixo. Então, nós temos a mesma matriz. Eu quero que vocês me digam qual é cada um dos elementos que estão sendo identificados aqui. Então, o que eu peço assim, deem uma pausa agora, não mostrem aqui o resultado, passem aí para o caderno e identifiquem qual é o elemento A23, A13, A51, A11. Assim que vocês encontrarem, vocês deem play novamente para ver a correção, ok? Pois bem, retornando aqui, qual é o elemento A23? Ou seja, qual é o elemento que está na segunda linha, terceira coluna? Esse elemento é o 1,60, 1,60 m. Segunda linha, terceira coluna. Qual é o elemento que está na primeira linha e terceira coluna? É o elemento 1,70 m. Qual é o elemento que está na quinta linha, primeira coluna? É o elemento 66. Qual é o elemento que está na primeira linha, primeira coluna? É o elemento 70. Tá vendo só como é simples? É só estar atento. Procurar aqui qual é a localização de cada um dos elementos. Agora nós temos um exercício. Então eu vou passar uma matriz, eu vou pedir
Observa-se aqui que essa matriz é de ordem 4 por 2, porque tem 4 linhas e 2 colunas. Então eu quero que vocês encontrem os elementos aí solicitados. Mas lembrem-se, não vale já olhando os resultados. Deem uma pausa aí quando eu falar e resolvam no caderno e só depois que vocês devem voltar, dar o play e identificar cada elemento. Então eu quero o elemento A12, A21, A31, A22, A32, A42, A41 e A11. Pausa. Pronto, agora pode dar o play e vamos lá. Elemento da primeira linha, segunda coluna, é o 12. Elemento da segunda linha, primeira coluna, é o 16. Elemento da terceira linha, primeira coluna, é o elemento 17. Elemento da segunda linha, segunda coluna, é o 56. Elemento da terceira linha, segunda coluna, 97. Elemento da quarta linha, segunda coluna, é o 38. Elemento da quarta linha, primeira coluna, 6. E elemento da primeira linha, primeira coluna, é o 9. Tá vendo só como é simples? Tenho certeza que acertaram tudo aí. Então, dando prosseguimento. Construindo uma matriz através de sua lei de formação. Lembra lá quando a gente estudava função, que tinha sempre uma lei de formação? Aqui eu posso ter também, construir uma matriz por meio de uma lei de formação. Então, vamos ver como funciona por meio de um exemplo. Seja A e J, ou seja, cada elemento, a representação de um elemento de uma matriz na linha I e coluna J, escreva a matriz a seguir. Matriz A, cada elemento A e J, de ordem 2 por 3. Então, a gente já tem a ordem dessa matriz A. 2 por 3, então é uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas. E cada elemento A e J, ele vai ser calculado por meio dessa expressão. O valor do I mais 2 vezes o valor do J. Nessa matriz, certo? Vai depender de cada matriz aí. Então, eu tenho uma matriz A com o elemento A e J é igual a I mais 2 vezes J. Vamos ver como fica. Olha lá ela. Se ela é uma matriz de 2 linhas e 3 colunas, ela vai ter esse formato. 2 linhas e 3 colunas. Cada elemento, sempre o elemento A, porque é uma matriz A, tem o seu endereço. Aqui eu tenho o elemento A11, primeira linha, primeira coluna, A12, primeira linha, segunda coluna, A13, primeira linha, terceira coluna, A21, segunda linha, primeira coluna, A22, segunda linha, segunda coluna, A23, segunda linha, 3 colunas. Se ela é uma matriz de ordem 2 por 3, 2 vezes 3 é 6, então ela possui 6 elementos. Então eu vou fazer uma tabelinha aqui, um quadrozinho aqui. O que nós vamos fazer, na verdade? Nós vamos encontrar cada um desses elementos, calcular cada um desses elementos por meio dessa expressão. Então vamos começar aqui, ó. Eu quero primeiro o elemento A11. Então aqui, ó, eu vou colocar o A11, porque eu quero é o A11. Como que ele vai ser calculado? O I mais 2 vezes o J. Quanto vale o I aqui? Vale 1. Quanto vale o J? Também vale 1, porque é o da primeira linha, primeira coluna. Então, nós vamos fazer a substituição. I aqui vale 1, 2 vezes o J, que também vale 1. Só ficou continha para fazer. Lembrando que se eu tenho adição e multiplicação, eu tenho que fazer a multiplicação primeiro. Então, eu tenho A11 vai ser 1 mais 2. Então, esse elemento A11 vai ser o 3.
Agora vamos encontrar o elemento A12. A mesma coisa. Vamos substituir aqui os valores por 1, que é I, por 2, onde eu tenho J. Então vai ficar 1, o I nesse caso é 1, o J nesse caso é 2. Então 2 vezes 2. Fazendo a multiplicação primeiro, 1 mais 4, então eu tenho o elemento A12 igual a 5. Agora vamos encontrar o elemento A13. Quanto que nós vamos substituir o I? Por 1. Quanto nós vamos substituir o J? Por 3. Linha, coluna. 1 mais 2 vezes 3. Nós temos 1 mais 6, fazer a multiplicação primeiro. A13 é o elemento 7. Próximo elemento, esse aqui, ó, o A21. No lugar do I, agora nós vamos substituir por 2. No lugar do J, agora nós vamos substituir por 1. Então, nós temos A21 igual a 2 mais 2 vezes 1. Primeiro a multiplicação. 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, o elemento A21 é o 4. Elemento A22. No lugar do I, linha 2. No lugar do J, coluna também 2. 2 mais 2 vezes 2. Primeiro a multiplicação. 2 vezes 2, 4. O elemento A22 é o 6. E o último, o elemento A23. No lugar do I, a linha 2. No lugar do J, a coluna 3. Substituindo, primeiro a multiplicação, 2 mais 6, que vai dar 8. Então, nós podemos montar aqui a matriz. Ó. Como que ela vai ficar? Ó, no lugar de cada um deles, nós vamos colocar quanto foi o cálculo. Olha lá. A1 vale 3, A12 vale 5, A13 vale 7, A21 vale 4, A22 vale 6 e A23 vale 8. Encontramos aí a matriz solicitada por meio de sua lei de formação, ok? Agora vocês já podem fazer a atividade de número 1 da página 7 da apostila do segundo bimestre. Vocês vão fazer, vão fotografar a resolução e vão me encaminhar. Podem fazer no caderno, ok? Então, conforme vocês forem fazendo, vocês vão me encaminhar. Não precisa encaminhar agora, eu vou colocar lá depois no grupo qual é o local exatamente que vocês vão me encaminhar, ok? E logo a gente continua essa disciplina aqui, essa matéria, tá bom? Logo eu já gravo outro vídeo e vocês assistem para darmos continuidade. Ok, pessoal? Muito obrigado, boa semana para todos e até a próxima.